Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Oi, oi, oi! Semana só tá começando e a gente tá por onde, hein? Óbvio, aqui na sintonia do Bem Viver para começar, olha, com toda a energia boa que nos cabe e que merecemos. Hoje é segunda-feira, dia 5 de maio de 2025 e é aqui, tá? Não é em nenhum outro lugar não, é aqui mesmo que a gente ecoa uma vida mais leve, mais justa e mais solidária. Aqui também carregamos sotaques, saberes e sonhos, tudo isso para defender dias cada vez melhores. Eu sou o Daniel Lamir e tô aqui com toda a equipe do Brasil de Fato. Juntos e juntas, temos o prazer e a alegria de estar contigo nessa caminhada. O nosso papo de hoje vai trazer muita cultura popular, agroecologia, feira da reforma agrária e natureza. E eu digo que tem mais, tá? Porque tem essas e muitas outras que você confere agora com as manchetes do dia. Entenda por que reforma agrária popular é uma saída para a crise ambiental. STJ mantém multa de 86 milhões contra a Vale por omissão de informações no rompimento de barragem em Brumadinho. No sertão pernambucano, povo Pancararu quer que o Rio São Francisco seja considerado sujeito de direitos. Conversa Bem Viver traz uma prosa cheia de música e cultura popular com o mestre Nico. Brasil de Fato e MST realizam Mostra de Cinema da Terra na Feira da Reforma Agrária em São Paulo. E olha, não custa nada lembrar, né? Tem essas e muito mais, e você confere tudinho no Bem Viver completão que tá só na entrada. Programa Bem Viver. Olha, e nada melhor que a gente começar a semana falando de propostas, né? O desafio todo mundo tá vendo e temos sempre que destacar aqui. Vivemos uma crise ambiental sem precedentes e uma fome que infelizmente nunca cessou. Esse cenário dói muito hoje em dia e ainda por cima ameaça o nosso amanhã. Diante disso, não há dúvidas de que sim, precisamos de mudanças radicais. Será que alguém por aí ainda duvidaria disso? E as propostas de mudanças radicais estão postas, e conhecer o assunto é o primeiro passo para quem busca um mundo melhor. Uma delas é a reforma agrária popular, que, olha, vai bem além da distribuição de terras, tá? Ela prioriza a produção de alimentos saudáveis e a preservação ambiental, entre muitos outros benefícios para a gente. E a reforma agrária popular é o modelo defendido pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Vamos saber mais sobre o assunto na reportagem de Mariana Castro. Diante de acordos e conferências mundiais que têm se mostrado ineficientes para frear as mudanças climáticas, movimentos populares apontam saídas para o colapso em curso. No Brasil, o MST apresenta o Programa de Reforma Agrária Popular como uma das alternativas de enfrentamento à crise. É o que explica Luiz Arref, coordenador para a América Latina da Associação Internacional para a Cooperação Popular, a Baobá. Faz parte do enfrentamento dela construir agora as ações concretas do que nós projetamos como futuro socialista. Então, quando nós estamos falando de agroecologia, quando nós estamos falando do plantar árvores, produzir alimentos saudáveis, quando nós estamos falando das novas relações humanas dentro dos territórios, quando nós estamos falando do desenho dentro dos nossos territórios, dos assentamentos, quando nós estamos exercitando isso junto com a classe trabalhadora urbana também, nos espaços coletivos, discutindo as tecnologias sociais com os diferentes setores da classe trabalhadora, nós já estamos enfrentando essa crise ambiental, essa crise ecológica. Para Zarref, somente é possível enfrentar a crise climática rompendo com o atual sistema capitalista, baseado na exploração desenfreada de recursos naturais e degradação do meio ambiente. É necessário romper com as bases desse processo de exploração capitalista, construir uma nova sociedade. Então, por isso que a gente aponta que a reforma agrária, por exemplo,
ela não é uma questão lateral, ela é estrutural. Porque para enfrentar, no caso do Brasil, a crise ambiental, é necessário acabar com o latifúndio, é necessário acabar com o agronegócio. Mas, enquanto nós não conseguimos implementar a reforma agrária, enquanto nós não conquistamos a reforma agrária no nosso país, os territórios já conquistados, ou aqueles que estão em luta, como os acampamentos, eles já têm que ser essas sementes, esses faróis desse projeto que nós estamos construindo. A reforma agrária popular vai muito além da distribuição de terras. Também propõe a produção de alimentos saudáveis, a preservação dos bens da natureza e a construção de novas relações sociais. É o que aponta José Maria Tardim, agroecólogo e militante do MST. Ao juntar a cooperação, a agroecologia e tomar o ser humano como gênero humano e pertencente à natureza, o MST elabora no seu programa agrário uma resposta abrangente, uma projeção abrangente de superação do capital e de emancipação humana. Então é aí que a reforma agrária popular se coloca como a forma em que sistematizamos a nossa proposição de um projeto radical de transformação da sociedade. Do Pará para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro. Valeu, Mariana. Vale lembrar que nesta semana será realizada uma feira importante também nesse diálogo sobre o assunto que a gente acabou de ouvir. Quem estiver na região metropolitana de São Paulo já deve ter colocado na agenda, né? É a 5ª edição da Feira Nacional da Reforma Agrária, que vai de quinta, dia 8, a domingo, dia 11. O local? O Parque da Água Branca, na Barra Funda. Já já a gente traz mais detalhes desse evento tradicional na capital paulista. Então a dica é, fica aqui com a gente até o final do programa que, olha, dá bom demais, viu? O Brasil de Fato te apresenta lideranças do movimento popular. Eu sou Samuel, sou do Movimento dos Pequenos Agricultores, movimento que está hoje organizado em 19 estados do Brasil, e temos como principal bandeira de luta a produção de alimentos saudáveis em respeito à natureza, para alimentar todo o povo brasileiro e construir a soberania alimentar. E se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, das nossas ações, pode nos seguir no Instagram, no @MPABrasil, e também, se você quiser ter acesso aos nossos alimentos, pode seguir o Instagram das Redes dos Raízes do Brasil, do Rio de Janeiro, da Bahia, de Sergipe e do Piauí, onde você pode também conhecer esse instrumento nosso de propagar e comercializar a produção da agricultura camponesa. Então é isso, nos segue e vem construir essa luta com nós. Eita, que chegou aquele momento da gente encher o peito de orgulho e aquecer o coração. É que vamos celebrar a rede que faz o Brasil sintonizar o bem viver. Sou eu aqui, é você aí, somos milhares espalhados e espalhadas por esse nosso Brasilzão. Todo mundo nessa parceria em cada pedacinho do país. É muita conexão, minha gente. Rádios que estão com a gente na luta, na resistência e na defesa da vida. E aproveitando essa frequência boa, vai aqui o nosso abraço cheio de gratidão para cada pessoa que nos ajuda a ecoar o bem viver. Valeu demais por estar com a gente. E nesse balo a gente ainda tem que dizer que o que está bom pode ficar ainda melhor. Se você faz parte de uma rádio e está a fim de chegar junto, a porta está aberta, viu? É só dar um pulo no nosso site brasildefato.com.br, clicar em Rádio Agência e depois em Seja Parceiro. Pronto, tá tudo certo. E mais um recadinho importante aqui. Se alguém perder o programa na rádio, tem problema não, fica de boa. É que o Bem Viver também tá nas plataformas de podcast. É só buscar aí no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts ou ir no site do Brasil de Fato. Escute como e quando quiser, tudo no seu jeito, no seu tempo. Porque informação boa é assim, né? A gente espalha como quem planta semente e colhe consciência por um mundo melhor. Se liga na dica de saúde do Brasil de Fato para você. Olá, eu sou a Marcela, psicóloga e psicanalista, e hoje eu vou falar um pouco sobre saúde mental.
Os afetos, emoções, sentimentos e como a gente se sente influenciam em nossa saúde. E não estar bem sempre pode acarretar a um quadro de adoecimento psíquico, como são os casos dos transtornos mentais. Ter saúde mental não é estar bem sempre, mas é ter condições favoráveis de enfrentamento às adversidades e obstáculos da vida. Quando isso não vai bem, é importante buscar a ajuda adequada. No campo da saúde mental, temos os psicólogos e os psiquiatras. Os psicólogos são profissionais formados em psicologia e que vão atuar entendendo ali os pensamentos, quais são os comportamentos, emoções e afetos que podem estar corroborando para o quadro, e tendo uma abordagem então mais psicoterápica. Já os psiquiatras são médicos e por isso vão ter uma abordagem numa perspectiva mais biológica, com uma abordagem medicamentosa, por exemplo. É muito importante que para cada caso seja endereçado um tratamento e que esses dois profissionais possam caminhar juntos em direção ao melhor encaminhamento do caso. Onde você pode buscar ajuda? Nos centros de atenção psicossociais, que são serviços do SUS destinados ao campo da saúde mental. Lá você poderá ser acolhido para essas demandas e, além disso, você também pode buscar de forma particular ou pelo convênio médico por esses profissionais. Algumas universidades também dispõem de tratamento gratuito por meio de clínicas escolas. É importante que você possa fazer um mapeamento e entender, a partir da sua realidade e da disposição aí da sua cidade, quais são as suas possibilidades. Buscar ajuda adequada com profissionais com formação adequada é muito importante para um tratamento que seja eficaz. Por isso, cuide da sua saúde mental e saiba reconhecer quando for o momento de buscar ajuda. Bom, e agora vamos tratar de uma decisão judicial diante da mineradora Vale em Minas Gerais. Ela se refere ao caso de Brumadinho em 2019, em que o rompimento de uma barragem resultou na morte de 272 pessoas. Recentemente, a empresa foi condenada a pagar uma multa de 86 milhões de reais. A decisão foi tomada após uma ação da Controladoria Geral da União. Ela concluiu que a Vale omitiu informações importantes sobre a estabilidade da barragem do Córrego do Feijão. O caso foi julgado por ministros do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e enquadrado na Lei Anticorrupção. A Vale recorreu, mas na semana passada o STJ manteve a pena para a mineradora. Bom, diante de todo esse caso, eu acho que vale a gente trazer um pouco desse cronograma, aqui no programa. Isso de acordo com o que apontam as investigações. Em junho de 2018, a Vale omitiu informações sobre um incidente grave na barragem da mina Córrego do Feijão. A empresa não comunicou o fato às autoridades, embora o próprio relatório interno apontasse risco relevante. Isso comprometeu a atuação preventiva e de fiscalização da estrutura. Também nesse período, a Vale emitiu uma declaração de condição de estabilidade para a barragem, quer dizer, mesmo com um fator de segurança abaixo do recomendado pelas melhores práticas internacionais. No dia 25 de janeiro de 2019, a barragem B1 da mina Córrego do Feijão se rompeu. Além de resultar em 272 mortes, o rompimento destruiu parte da cidade de Brumadinho. A lama tóxica atingiu o rio Paraupebas e provocou um imenso impacto ambiental em vários municípios de Minas Gerais. E é daí que a decisão do STJ foi tomada e confirmada por unanimidade na aplicação da multa de 86 milhões de reais. Já o argumento da Vale para tentar anular a decisão era de que o caso não se classificaria em corrupção. E aí, qual sua opinião sobre o assunto, hein? As informações que acompanhamos aqui foram publicadas pelo repórter Felipe Pontes da Agência Brasil. Você também pode conferir a republicação no brasildefato.com.br. A mineração em terras indígenas no Brasil é crime, apesar da gente saber que, infelizmente, essa prática irregular acontece, Ela causa diversos impactos negativos, ameaçando diretamente a sobrevivência dos povos originários. E olha, o termo sobrevivência dos povos aqui utilizado
Não é em vão. Um exemplo dessa situação é a crise humanitária sofrida pelo povo Yanomami anos atrás. Você deve lembrar as imagens tristes e chocantes dos impactos sofridos pela população originária, né? Pois bem, a causa desse cenário? A mineração criminosa. Enquanto o país precisa avançar na fiscalização e proteção desses territórios, um projeto no Senado corre na contramão. É o PL, Projeto de Lei 1331 de 2022, de autoria do senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima. Ele propõe regulamentar a pesquisa e a lavra de recursos minerais em terras indígenas. A ideia é incluir aquelas já homologadas e as que estão em processo de demarcação. O projeto está em tramitação na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado. Recentemente, um relatório do Greenpeace traçou um panorama sobre a mineração em terras indígenas no Brasil. Ele aponta um crescimento desse crime entre 2018 e 2022. O percentual é assustador, batendo 265% de casos. Vale lembrar que de 2018 a 2022 foi o período em que Jair Bolsonaro apareceu no governo federal. O relatório conclui que as ações atuais de fiscalização e desintrusão não são suficientes para conter esse crime. O biólogo Luiz Paulo, dirigente do MAN, o Movimento pela Soberania Popular na Mineração, tem acompanhado a questão. Ele defende a popularização do debate sobre a mineração e falou sobre o assunto no programa Enfim Sexta do Brasil de Fato, Minas Gerais. Porque o que a gente viu no governo Bolsonaro foi o quê? Um completo desmonte, né, da política ambiental e toda uma retaguarda para a chegada desse garimpo ilegal na Amazônia e no conjunto das terras indígenas a nível nacional, né? Toda a precarização que teve com os órgãos de fiscalização, o ataque ao IBAMA, ao ICMBio, ao FUNAI e o conjunto de órgãos públicos, né, que zelam por essa área, por essa política. E quando a gente fala, né, o que nós temos que fazer para resistir a todo o avanço da mineração, acho que o primeiro passo é isso, a gente debater, né? É um tema pouco debatido pelo conjunto da sociedade brasileira. Nós temos que colocar cada vez mais a questão mineral, a mineração, como uma pauta política nacional. É fundamental que o conjunto do povo brasileiro, a gente tome consciência, né, tenha clareza que o conjunto de bens minerais que nós temos no território nacional são bens públicos. Então são bens do povo brasileiro e quem tem que decidir o que vai ser feito com eles ou não somos nós, povo brasileiro. Então é fundamental a gente batalhar pela democratização da política mineral e pensar o uso desses bens minerais a serviço do povo brasileiro e associado a um projeto de desenvolvimento nacional. E aí, outro elemento fundamental é a organização do povo, a organização das comunidades frente ao avanço do capital mineral. Então como que a gente fortalece cada vez mais essa iniciativa de organização popular? Confira essa e outras edições completas do programa Enfim Sexta no site brasildefatoMG.com.br. E olha, pelo nome sugestivo, né? Fica até fácil a gente dizer que as novas edições vão ao ar sempre às sextas-feiras. Bom, e acabamos de ouvir um comentário sobre a importância de uma apropriação popular da nossa natureza, né? No caso, o biólogo Luiz Paulo, dirigente do MAN, destacou a proposta como forma de evitar os impactos da mineração. E no embalo, a gente traz agora uma reivindicação do povo Pancararu no sertão pernambucano. O território da população originária está entre serras às margens do Rio São Francisco, mais precisamente entre os municípios de Petrolândia, Jatobá e Tacaratu. Os Pancararu estão preocupados com a situação de degradação do Velho Chico. Símbolo de força e resiliência para o povo nordestino, o curso d'água é chamado pelos indígenas de Opará. Para os Pancararu, não há dúvidas, o rio é vivo e tem direitos que deveriam ser reconhecidos em lei. Por outro lado, são várias atividades ameaçando essa sobrevivência. Entre elas, a exploração dos recursos naturais do manancial para a geração de energia e a irrigação da agricultura. Há também a transposição, o despejo de esgoto das cidades e outras práticas que estariam causando a perda da biodiversidade.
Nos últimos 10 anos, tem se debatido ainda uma proposta de construção de uma usina nuclear às margens do Velho Chico. A situação motivou o encontro Rio São Francisco, sujeito de direitos, reconhecimento jurídico. Ele foi convocado pela Escola de Ancestralidade Viva da Nação Pancararu. O evento aconteceu no mês passado, tendo como meta, nas palavras da carta do evento, inscrever na lei aquilo que já vive no espírito do povo Pancararu. O Opará é vivo, tem direito a existir, fluir e ser protegido. Confira mais detalhes em brasildefatope.com.br. O Brasil de Fato te apresenta integrantes de movimentos populares. Olá a todos, eu me chamo Hugo Funiô, sou indígena pertencente ao povo Funiô, que reside aqui no município de Águas Belas. Então eu sou também um dos idealizadores do Coletivo Funiô de Cinema, e o objetivo do Coletivo Funiô de Cinema é trazer esses aspectos culturais do nosso povo e eles serem registrados e da mesma forma salvaguardar essa cultura tão rica. Também a gente também coloca no ponto principal a questão linguística do nosso povo. Sabe-se que a língua Iatê do nosso povo está em iminente risco de extinção. Então a gente está mantendo esses trabalhos aqui na comunidade, dando oportunidade às gerações que vêm lá na frente, nesse sentido, para que a cultura ela se mantenha dentro desses aspectos próximos às tecnologias. Então é isso que a gente vem mantendo dentro dos nossos conceitos relacionados com o registro audiovisual, com o cinema indígena. Mas o cinema indígena vai mais além do que isso. E o cinema indígena também é uma ferramenta de luta, uma ferramenta que fortalece as identidades culturais de um povo. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E saiba que não é só no rádio, na TV, no site e nas redes sociais que dá para acompanhar o Brasil de Fato. Já pensou em receber as principais notícias no seu e-mail? Para isso, basta se cadastrar no nosso site e escolher os temas que mais te interessam. São 3 listas e entre elas você pode até escolher as notícias em inglês. Mas calma, se aperreie não, que tem em português também, tá? Assim você não perde nadinha sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo. E tudo com aquela análise crítica e popular que só o BDF tem. Acesse agora brasildefato.com.br/boletim. Eu vou repetir, tá? brasildefato.com.br/boletim. Fique por dentro e se informe com a gente. Bom, é de Pernambuco da década de 90. Ouvimos um pouco da música Coco de Fulô Rodado, da banda Chão e Chinelo. Ela foi uma das casas por onde passou o nosso convidado do Conversa Bem Viver de hoje. Bora ouvir? Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Essa batida que vibra e faz ressoar da ponta do dedão ao fio mais longo da cabeça, passando por estômago e coração, é o maracatu pernambucano, que faz alegrias não só no carnaval, mas o ano inteiro, seja no litoral ou no sertão. E para celebrar essa cultura popular, quem conversa Bem Viver hoje é o mestre Nico, músico pernambucano, brincante da cultura popular, integrante do Maracatu de Baque Solto, Cruzeiro do Forte, desde os anos 80, um dos mais tradicionais do Brasil como um todo, afinal é de lá que vem essa batida diferenciada, mas ele já faz alguns anos que está morando aqui em São Paulo, trazendo bastante desse calor recifense aqui para Paulistanagem. Mestre Nico, alegria poder falar contigo, obrigado pela disponibilidade, viu, meu amigo? Opa, meu obrigado a você, a todos do Brasil de Fato, do programa Bem Viver, pelo convite, né? Sempre é uma honra estar participando,
conversar, eu gosto muito de conversar. E os amigos chamando, a gente não pode negar, né? Então, me chamou, eu vim, estou muito feliz de estar participando do seu programa. Foram me chamar, né? Já dizia Dona Ivone Lara. Foram me chamar, estou aqui, o que é que é? O Vamos que que é? embora. Bora, bora. Mestre, eu comecei falando que embora tu tenha todo o teu berço artístico no Recife, já faz alguns anos que tu está aqui em São Paulo e mais do que tá aqui em São Paulo, tu tá criando tuas raízes, criando, dando a tua pegada, a tua identidade. Um exemplo disso é o Bloco Carnavalesco Lapa do Urso, né, que completou 20 anos agora, né, foi fundado em 2005 e ele é muito tradicional por sair no domingo de Páscoa, então nem faz tanto tempo aí que acabou de completar 20 anos. Conta um pouquinho da história de como foi a formação desse bloco. Rapaz, pois eu falo que é uma sobrevivência e resistência, né? Tá nessa pegada aí. O Lapadius, ele nasceu de uma saudade do Murilo Silva, que é o Urso, né? Que a gente tinha um costume há 20 anos atrás de quando chegasse próximo de Carnaval, na semana pré, todo mundo, todos os pernambucanos, né, migrava para Recife e Olinda para poder brincar o carnaval. E nesse ano ele não conseguiu ir. E aí ele chegou para mim e falou, pô, Nico, vó, todo mundo vai embora, eu vou ficar aqui sozinho, e tarará, como é que fica esse negócio? Vamos fazer uma brincadeira. Construir uma brincadeira para pelo menos eu brincar com vocês e vocês vão, e depois a gente brinca de novo. Eu fiz, então vamos. E aí acabou aquela conversa vai, conversa vai, conversa vem, junto com Maria Rosa Caldas, com Cíntia Viana, com Amanda Beraldo, né, que foram a gente somos os fundadores da brincadeira, né? Aí chegou Antônio de Olinda, o Irã. E aí, quando, né, confeccionamos as coisas que tem que fazer e colocamos na semana pré, né? Até a cabeça do urso ela foi molhada, na verdade, para a rua, né? Tanto que depois que ela secou, ela ficou um pouco deformada, mas, né, feita pela Cíntia Viana, o Antônio de Olinda e o Irã. Né? Eles conceberam essa cabeça, né? Mas a redação final ficou por conta do Moreno e da Cíntia. E aí o estandarte foi feito por Amanda Beraldo, eu desenhei o estandarte, né? A gente fez junto, Rosa fez a roupa do urso, Amanda junto com Rosa fizeram as saias, e aí a gente chamou os amigos, né, pernambucanos, Maurício Badé, Abu Júnior, Mazinho Lima, Alfredo Belo, os paulistas também, né? Alfredo Belo, Simone Sou, Roberto Goluga, Rony Gomes, todo mundo que estava por aqui, a gente chamou para poder sair. Então, a primeira saída levou mais ou menos umas 10, 12 pessoas, né? A gente, Buguinha, Soraya, Juliana, Éder Rocha, enfim, isso é uma galera assim, que eu vou lembrando, dando os flashes, assim, eu vou lembrando. Janja Gomes, enfim. Então a gente saiu, teve essa primeira saída, que a gente fez, somos o primeiro bloco a desfilar dentro do mercado público. Então a gente sai ali da rua Tito com a Marco Aurélio e até o Mercado da Lapa, desfilava lá dentro e voltava tocando até a nossa sede, que eu falo que é o Bar de Seu Antenor, né? Que ele foi o patrono, foi a pessoa que absorveu o urso em seu bar, né? E se transformou de sede, né? Junto com o São Francisco, né? Dona Odete, Dona Cecília, né? Que são os mais velhos, né? Dessa brincadeira toda, assim, que eles são os patronos, eu digo assim, porque eles abraçaram a ideia daquele monte de doido que era, né? Hoje a brincadeira sai com 100, 200 pessoas, 300 pessoas na rua, né? Então foi muito importante, assim, mesmo contra a minha vontade, que eu não queria fazer, que eu não queria, vou pegar um bicho para criar, né? Porque você fazer uma brincadeira, você faz com 3, 4 e joga na rua, mas o negócio é manter. Então é essa pegada, né? Então é resistência, por isso que eu falo que é resistência. Sim. Ei, mestre, quando começa é tudo um bando de louco, mas depois que dá certo vira todo mundo artista, né? É uma questão que depende do ponto de vista, depende de como a sociedade legitima ou não uma manifestação. Eu tô fazendo essa brincadeira, mas é um pouquinho provocativa para te falar
sobre esse processo que eu sei que não foi fácil de transição do Recife para São Paulo, que não é um processo só seu, né? Eu tenho certeza que muito desses nomes que você citou agora, de artistas que compõem a Lapa do Urso e tantas outras manifestações carnavalescas populares aqui de São Paulo, são pessoas que não são daqui, que precisaram vir, resistir, chegando sem emprego, chegando às vezes sem perspectiva, do jeito que tinha, com a mochila que tinha, às vezes violão até sem capa e tendo que dar um jeito para conseguir se sustentar e deixar de ser louco para virar artista. Conta um pouquinho da tua trajetória, se também foi difícil no início, se teve algum momento que tu pensou, olha, isso daqui não é para mim não, vou voltar pro meu calor do Recife. Pois é, uma boa pergunta, né? Eu falo que aqui é uma terra onde filho chora e a mãe não vê. É uma terra que ela te dá oportunidade, né? E se você não tiver disposto, você volta. Eu tenho vários amigos meus que voltaram para Recife e chegou um certo tempo que deu vontade também de eu ir embora, né? Porque eu já, nos anos 90, 2000, quando o Chão em Chinelo, a banda que eu tocava, né, junto com o Maciel, Salu, Caçapa, Niltinho, Nilton Júnior, Guilherme Medeiros, Gustavo Vilar, Sid Clay. Então, que foi uma banda. Depois a gente conversa sobre isso. Mas estou citando essa banda Chanchinelo para responder a sua pergunta. E a gente, né, foi para a Europa e tal, nos anos 90, 2000, e acabamos em São Paulo, passando uma temporada aqui para lá, voltamos. E aí, o que é que acontece? A banda, em 2000, parou para férias. E aí eu fiquei naquela, trabalhando com algumas pessoas em comum e tal. E aí eu namorava a mãe da minha filha, que morava aqui em São Paulo. E eu tava sem banda, e ela falou, pô, vem pra cá e tal, aquela coisa. E meu pai chegou e falou, ó, tamo rumo na tua vida. E aí, resultado, eu vim bater em São Paulo, sem banda, sem nada, né? Por aquela fase do amor, né? Quando você é jovem, tudo brilha e tal, aquela coisa toda. Então eu vim pra cá. Então foi muito difícil, porque eu passei 3 meses três, 3 meses em depressão, e eu fiquei naquela, bebendo, fumando que só um louco, né? E até que um belo dia iluminou o caminho, aí o Abu Júnior, estava comigo na Batucada Tamarina, e aí ele estava trabalhando num projeto da TIM, e deu como oficineiro, e aí ele me convidou. Ó, tô precisando de pessoas para trabalhar e tal. Você não quer dar oficina de maracatu rural? Aí eu fiz, eu vou. Quem vai tá aqui. Vamos embora. E aí foi que quando eu comecei a trabalhar aqui em São Paulo, foi que começou a clarear as coisas, né? A gente trabalhou bastante tempo dando oficina de maracatu nas escolas da periferia, que é bem distante, em Boimirim, todas as escolas mais distantes que aqui em São Paulo tem, eu bati junto. E aí a gente trabalhou, né, fazendo como é que se chama? é, se- é, Meu Deus do céu, separando os alunos que tinham aptidão para a música, que hoje é a escola, né, que foi lá do Ibirapuera, né, da Orquestra Sinfônica, né, a primeira orquestra sinfônica que o projeto da TIM pagou, né, para poder fazer o auditório, agitar o auditório e fazer esses alunos em profissionais. E logo na sequência, o Alfredo Belo, né, produtor, DJ, ele me chamou para participar do show da Alicia Mess, para tocar no show. A Alicia Mess é uma cantora da vanguarda paulistana, junto com Itamar Assunção, com toda essa turma toda, cantora da Black Music, enfim. Ela tem uma trajetória muito grande e, na época, ela tinha acabado de voltar da Europa e estava trabalhando aqui, voltou a cantar aqui em São Paulo. E aí foi junto com o Webster Santos, que é um violonista maravilhoso, baiano arretado. E aí foi um power trio. Foi o Alfredo Belo, o Webster Santos nos violões, o Alfredo Belo no baixo e sintetizadores, e eu fazendo as percussões. E a Alicia Mestre nos vocais, que era o show dela, maravilhoso. Então foi minha entrada aqui nos palcos, né, de São Paulo, fora o show em chinelo. Então foi muito importante para mim ter tocado com a Arícia e ter feito esse projeto junto com a TIM, com a Abu Júnior, né, que foi quando foi uma força muito grande no meu caminhar. Assim, eu devo muito a eles, assim, eu agradeço muito, né, porque me tirou de um lugar
de depressão, porque sem trabalho você não faz nada, né? E foi difícil, mas atravessamos essa fase aí, né? Como amigo meu que voltou, né? Tinha show marcado, e deu uns 5 minutos de agonia, pegou o avião e foi embora. A gente nem sabia como é que o bicho estava. Quando procura saber, o bicho, eu tô aqui em Recife. Beleza, pegou o avião e foi embora, massa. E o show, vou voltar mais não. E acontece, né? Então, essas coisas acontecem aí. Mas foi isso que aconteceu comigo aqui em São Paulo e agradeço muito, sim. Chorei bastante, me aperrei até hoje, mas tenho a agradecer. Me abriu muitas portas para muitas coisas, outros trabalhos maravilhosos. Sim, sim, é um desafio, como eu comentei, não é uma realidade só sua, você citou de outros companheiros que tentaram, não conseguiram. Claro, muita gente também veio se estabelecer, o próprio Siba, né, que vocês têm uma parceria, que aí eu nem consigo contar nos dedos da mão e do pé, porque é muito tempo que vocês tocam juntos. Então, assim, tem muitas experiências de sucesso, mas a gente sabe que, infelizmente, não é para todo mundo, porque é um mercado difícil, pode abraçar, mas também pode expulsar. Mas, mestre, tu estava falando um pouquinho sobre a tua iniciação profissional em São Paulo, digamos assim, ser muito vinculada com a educação musical, né? Com essa questão de passar adiante um conhecimento que foi gerado em ti por anos, por décadas no Recife. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa, digamos, dupla tarefa, dupla jornada que são os mestres da cultura popular, que me parece que além de ser músico, além de ter essa função de exercer a profissão de ser músico, de estar tocando em bares, restaurantes e por aí, também tem essa responsabilidade de manter viva uma cultura, né? De passar adiante. Te parece que a gente tem que encarar mesmo como, digamos, uma dupla jornada, quem é mestre da cultura popular? Isso é uma boa, essa é uma boa pergunta e boa lembrança, né? É importante estar sempre lembrando disso, né? Porque esse lugar aí eu relutei muito para entrar, né? De dar aula, de dar oficina e até aceitar o meu nome como Mestre Nico, né? Eu falo porque quem me deu esse nome foi o Mestre Tássio, Sebastião Gonçalves Luz, um grande poeta lá de Paudalho, né? Bolador de coco, mestre maracatu, e ele me deu esse nome de Mestre Nico em 93. Que comecei a brincar em 84, aquela coisa toda, em 93. Mas já tinha passado por vários estágios do maracatu. Vários personagens, vamos dizer assim, né? Funções, várias funções. E aí, quando ele me deu esse nome, e aí foi na época que eu comecei a tocar colchão e chinelo, né? Com já me profissionalizando, né? De verdade, como um carimbo, como um ISRC, né? Por conta de ter participado da gravação de um disco, daquela coisa. Então você é lembrado, né? Você só é lembrado quando grava um disco. Você não é, você nunca vai ser, né? Vai ser lembrado por outros motivos, mas não por fonograma. E aí caiu esse lugar do mestre Nico, e até eu entender que a minha função era repassar o pouco que eu aprendi, porque me fez lembrar do mestre Zé dos Santos, que foi uma figura muito importante dentro do Maracatu Cruzeiro do Forte. Depois a gente conversa sobre isso, mas é para isso. Estou citando isso para poder te responder, clarear o seu juízo desse universo da pergunta. E foi quando eu comecei, quando eu cheguei lá, eu quero brincar maracatu. Isa de Santa molhando as penas, pintando as penas do caboclo de pé, do Arreamar. Aí ele olha pra minha cara e faz, o que você está fazendo aqui? Eu fiz, eu quero brincar de maracatu. Ele fez pra minha cara e fez, aqui é onde tudo se aprende, nada se ensina. E eu fiquei com aquilo na cabeça, rebobinando, sem entender o que era aquilo. E aí, quando o mestre Tássio me deu esse nome de Mestre Nico, né, que eu relutei tanto, né, eu lembrei de Zé do Santo e eu lembrei da responsabilidade do repassar o conhecimento, porque eles me passaram aquilo e a minha obrigação é repassar para essa nova geração, principalmente para as crianças, porque se não tiver criança, a brincadeira se acaba. Então, a minha obrigação, me vi nesse lugar de repassar esse conhecimento para eles. Então, é uma dupla jornada, é uma responsabilidade tamanha, né? Eu estou aqui falando com você, Lucas, mas, ao mesmo tempo, estou representando uma grande comunidade, o Maracatu de
92, 93 anos, se não me engano. Então é uma grande responsabilidade, né? Então eu não estou aqui só, eu estou aqui junto com eles. Sim. E mestre, embora essa trajetória ela seja longa e cada vez mais fortalecida, a gente também vê muitas agremiações, muitos projetos não se sustentando, né, por diversas questões, pode ser de má administração, falta de recursos, enfim, são muitos os motivos. E aí agora eu trago uma provocação que ela pode soar um pouco trágica demais, mas eu queria te ouvir para a gente discutir um pouquinho sobre a sobrevivência da cultura popular. Tu tem medo que um dia a cultura popular não exista mais, que o maracatu deixe de ser tocado, que esse conhecimento não vá mais adiante? Houve uma época, uns anos atrás, que eu até tinha um certo receio disso, sabe? De ter medo, poxa, como é que vai ficar e tal. Principalmente depois que eu vim para cá, né? Falo disso, eu estou aqui em São Paulo há 22 anos. E quando eu vim para cá, eu vendo a coisa de longe, principalmente no primeiro ano, quando eu passei aqui, eu voltei, vi a coisa com outro olhar, né? Tanto que eu tive uma conversa muito ardida, né? Provocativa dentro da sede do Maracatu, né? Com esse olhar, quem está de fora, vendo uma coisa vendo de fora para dentro, né? E aí soltaram na minha cara assim, você é paulista, você não é mais daqui, né? Aí eu, opa, calma aí, como é que é? Assim, beleza, é assim que as coisas estão sendo enxergadas, né? E vi muito, aí foi quando me deu estalo da quantidade de criança que o Maracatu traz, né? Não falo só do Cruzeiro, eu falo de tantos outros, tanto do pessoal de Nazaré da Mata, de Tracuiaé, de Igaraçu, né? Nessas regiões que tem maracatus, tanto de maracatu rural quanto de baque virado. Então, tem muita criança. Então, enquanto tiver criança dentro de uma agremiação, a cultura popular ela não vai se acabar, né? Tem o cavalo marinho do mestre Grimário, que ele tem um projeto maravilhoso com as crianças, de ensinar o cavalo marinho para a criançada, né? Então, o cavalo marinho, né, foi pintado, já não vai morrer, né? Porque está sendo plantada uma semente ali, né, que está sempre sendo adubada, ativada, acarinhada. Então, quando uma agremiação tem isso, tem essas peças fundamentais que são o reativamento, o reavivamento, que são as crianças, uma brincadeira não morre. Mas se deixar de ter, com certeza vai morrer. Porque os velhos vão morrer, os jovens que estão aí estão agarrados em outra sintonia, né, outra qualidade de música. Se não está ali, Nazaré da Mata é um celeiro muito forte disso, né? Cruzeiro do Forte, coitado, é o único do Recife, né, sendo rural, né? Os outros que tem é de bairros próximos, né? Que é o Leão da Vitória, que é de Vitória de Santo Antão, tem o outro que é de Jaboatão, que é a Pantera, se não me engano, ou é o Gavião, Gavião. O Gavião, que é lá de Jaboatão do Guararapes, tá? Mas de Recife mesmo, só tem o Leão da Várzea, que é do meu amigo Gilson, e o Cruzeiro do Forte, né? Então, que também tem criança, né? Tanto, ambos têm. Então, esse lugar, enquanto tiver criança, a brincadeira resiste. Sim. Se tem essas brincadeiras porque elas estão super renovadas com esse lugar da criançada. Sim, nesse lugar precioso, importante, essa via de mão dupla, né? A gente precisa respeitar, cultivar, dar o devido lugar para os nossos mestres, mas ao mesmo tempo nada adianta se as crianças não tiverem um encantamento, não forem apresentadas, não entrarem na brincadeira também. Ei, mestre, nosso tempo basicamente acabou, mas eu queria só te ouvir uma Já? última fala. Pois é, voa o tempo quando o papo é bom. Ei, mestre, mas eu não queria perder a oportunidade de te ouvir
Uma rápida fala, uma breve fala, saudando o Mangue Beat, porque o senhor foi um dos responsáveis por fazer com que esse movimento ganhasse as projeções que tiveram, que tem até hoje. Claro que a gente conhece muito o Chico Science, né, o Nação Zumbi, e com razão, porque realmente eles atravessaram fronteiras, atravessaram oceanos, mas a gente sabe que teve muita gente que fez com que esses instrumentos ressoassem mais forte, e a gente sabe que tu estava dentro desses bastidores, dentro desse grande navio. Conta pra gente um pouquinho, então, sobre a importância do Mangue Beat, como foram essa construção do movimento que já tem mais de 30 anos. Isso é uma pura emoção. Eu devo muito, agradeço muito ao movimento, né, a tudo aquela situação que aconteceu, né, porque foi aonde eu entrei no Chão e Chinelo, tive a sorte de ser convidado por Milton Júnior a entrar no Chão e Chinelo, justamente com a TV Viva que gravou o primeiro clipe do Mestre Ambrosio, gravou as coisas do Chico Sainz, as primeiras imagens, e gravou uma matéria do Chão e Chinelo, né, dentro da soparia do Roger. Se não fosse esse movimento, eu não teria com certeza conhecido nada vivido, porque eu vivia muito do samba. Então, o meu universo era o pagode, eu tocava de segunda a segunda. Então, me chamaram para tocar numa banda alternativa que era o Chão e Chinelo. Eu nem conhecia os caras, enfim. Acabou caindo dentro desse caldeirão que foi o movimento Mangue Beat. Eu conheci Mestre Ambrósio, pude tocar com ele, Lia Itamaracá, Aurinha, Selma do Coco, Dona Selma, Aurinha do Coco, essa turma toda, Chico Sainz, Nação Zumbi, né? Hoje eu faço parte, faço algumas apresentações como com a Nação Zumbi, de Caboclo de Lança, é, nesse show novo dos 30 anos do Dalama Carlos, do Afro Cervejaria, essa coisa toda. Então, o movimento, né, devotos, né, devotos do óleo, Carcará de Gueto, Mestre Ambrósio, enfim, Comadre Florzinha, né, Zé Neguinho do Coco, Terezinha do Acordeon. Então, o Grupo FETIA. Então, toda essa turma eu tive a oportunidade de conhecer, de estar junto, fervilhando, a turma do cinema, Lírio Ferreira, é, Cláudia Assis, né? Então, eu tive a oportunidade de passear junto com essa turma toda. Então, para mim, no meu conhecimento, para mim, como ser humano, né, foi um puta aprendizado e uma honra estar vivendo aquele momento com aquela turma toda que eu vivo até hoje, praticamente, porque Siba é um meu parceiro, né? Sou parceiro dele, a gente se conhece há mais de 30 anos, e estamos tocando junto há 17 anos, praticamente, né? Então, fruto daquela época dos anos 90, que a gente conheceu dentro de Maracatu, muito louco, dentro do Piaba de Ouro, dentro do final de carnaval, enfim, mas 04 com o Mundo Livre, né? Todo mundo, né? Banda Ed, quem mais é meu pai? Então, essa turma toda que fica tanta Sim. emoção quando você falou desse movimento, né? Que é tanta gente para se falar em tão pouco espaço de tempo, e não pode esquecer de ninguém, depois a turma fica com raiva. Sem Mas pelo dúvida. menos os que eu citei aí são os inesquecíveis, assim, né? No coração de muita Também gente. a Songo também, no É, coração de muita gente. é. Então, então foi muito importante para a cidade, né, de todos os, como é que vocês sabem, tanto na fase do cinema quanto na música, né? Foi quando meu pai me viu tocando na televisão, um programa muito legal da TV Jornal, né, que aqui é o SBT. E aí, né, na época do movimento, foi quando ele deixou, eu tive respeito, né? Ele não era vagabundo, que até então eu era aquele cara que era vagabundo, né? E na minha época só aparecia na televisão ou se matasse ou se morresse. E eu apareci tocando e cantando. Aí o vizinho saiu correndo, chamou meu pai: olha, olha, Manuel, seu Manuel, olha, teu filho está na televisão. Meu pai ficou: qual foi a merda que ele fez, né? Falou logo isso. Aí ele, quando o violão estava tocando, aí ele sentou e ficou olhando, ele fez, meu filho não, meu filho me chamou de moleque. O moleque do teu filho, porque moleque lá em Recife é esculhambação. O moleque do teu filho tá na televisão, puto, né? Mas enfim, aí meu pai me viu, aí minha mãe me viu, minha madrasta me viu, aí quando eu cheguei em casa, pô, até que fim, né? Graças a Deus, você conseguiu, né, tá num lugar que não é por morte, né? E eu fiquei muito feliz dele ter falado aquilo para mim e feliz dele estar feliz,
né, de eu estar naquele lugar sem estar preso e sem ter matado ninguém. Estava como um artista, né? Sim. Porque, pô, meu filho agora é um artista, vai viver de música, segue teu caminho, vai na paz de Deus, graças ao movimento Mangue Beat daquela época. Tá certo. Esse foi Mestre Nico, minha gente, músico pernambucano, brincante da cultura popular, integrante do Maracatu de Baque Solto, o Cruzeiro do Forte, do Recife desde os anos 80, um grande símbolo da nossa cultura. Mestre, que alegria poder falar contigo. Já já a gente se tromba de novo, viu? Obrigado pela disponibilidade, amigo. Valeu, Lucas. Valeu. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. E já que o nosso convidado Mestre Nico lembrou bastante, né? A gente traz um pouco mais da banda Chão e Chinelo, dessa vez com a música Eu Correndo Atrás de Tu. Bom, e o papo da vez agora é sobre saúde, e mais uma vez vamos chamar Lucas Salum. É que desde o início desse mês está proibido a veiculação de propagandas de cigarros eletrônicos nas redes sociais. Os conhecidos vapes apareciam de forma irregular, mesmo sendo um produto banido no país. Terminou na quinta-feira, dia 1º, o prazo para que plataformas digitais retirem do ar conteúdos que promovam ou comercializem os dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidos como cigarros eletrônicos ou vapes. A ilegalidade foi flagrada no YouTube, Instagram, TikTok, Enjoei e Mercado Livre. Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mais de 1.800 páginas com anúncios estavam no ar nessas plataformas. A maior parte delas era veiculada em perfis no Instagram, que contavam com 1.600 publicações, inclusive de influenciadores e influenciadoras. Os sites foram notificados porque a venda desse tipo de produto é proibida no Brasil desde 2009, uma decisão que foi confirmada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, no ano passado e novamente no último mês de abril. Tanto a comercialização quanto a fabricação, importação e propaganda dos cigarros eletrônicos são vetadas em território nacional, conforme a resolução da agência reguladora. O órgão também estabeleceu medidas de fortalecimento da fiscalização e apreensão dos vapes, assim como políticas educativas para informar a população sobre os danos à saúde que o uso pode causar. No caso das plataformas que permitiam conteúdo ilegal, a Senacom determinou também o reforço dos mecanismos de controle para barrar novas publicações. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o ritmo de crescimento do uso desses dispositivos entre jovens é alarmante. Em todas as regiões que compõem a OMS, o consumo é maior na faixa etária de 13 a 15 anos do que em adultos. A propaganda pelas redes sociais e fóruns de internet é massiva. De São Paulo, com reportagem de Nara Lacerda, locução Lucas Salum. A comercialização de cigarros eletrônicos pode ser denunciada à vigilância sanitária do seu município. Bom, sempre é tempo de um recadinho que venha do coração, né? Presta atenção porque eu tenho aqui comigo um bilhete sonoro que veio cheio de carinho. E ele é de toda a equipe do Brasil de Fato para você que está aí com a gente nessa caminhada. Não esquece da gente não, viu? É que precisamos da sua força para continuar fazendo o nosso jornalismo sério e de confiança. Tudo com aquele olhar popular que você já conhece, confia e valoriza. Nosso compromisso é com a verdade, com os povos, com o mundo, então com você. E olha só, de um jeito simples, você pode nos ajudar a fazer toda a diferença. É só entrar no nosso Apoia-se, a plataforma onde dá para contribuir com o valor que couber no seu bolso. Chega mais nessa parceria para combater a desinformação e construir um futuro mais justo para todo mundo. Topa? Então vem com a gente, é só acessar apoia.se/Brasil de Fato. E ó, o link também tá na descrição desse episódio aí na sua plataforma de podcast favorita. Tamo contando contigo, tá? E a gente volta a destacar a feira, que é uma verdadeira celebração e um passo importante para um mundo melhor.
é a 5ª edição da Feira Nacional da Reforma Agrária, que será realizada já nessa semana no Parque da Água Branca. Ela vai da quinta, dia 8, com programação até o domingo 11 de maio. E esse é um evento tradicional que já faz parte do calendário cultural da cidade de São Paulo. E ele ajuda muitas pessoas da cidade a conhecer e comprar produtos da reforma agrária. Mas não é só isso não, tá? A feira vai bem além. Ela também mostra como o movimento pela reforma agrária é importante para o país em vários aspectos. Além de comida boa, a programação vai contar com muita arte e cultura. E o cinema? Tá nessa programação também, tá? O Brasil de Fato, em parceria com o MST, realiza uma mostra de filmes e a gente confere agora os detalhes com Lucas Salum. O Brasil de Fato, junto com o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra, vão realizar a Mostra de Cinema da Terra durante a Feira da Reforma Agrária em São Paulo, que acontece a partir da quinta-feira, dia 8 de maio. Já a mostra de filmes começa no final de semana, sábado e domingo, dia 10 e 11. Ao longo dos 2 dias serão exibidos 6 documentários temáticos sobre a reforma agrária. No primeiro dia é a vez de Terra Vista e Assentamento Olga Benário, Sementes à Resistência, os 2 lançados neste ano. Já no domingo será lançado o documentário Máquinas Chinesas, do Brasil de Fato. No mesmo dia será exibido O Fantasma Ronda o Acampamento, esse de 2020. Também Transsexualidade, Travestilidade e Reforma Agrária Popular, de 2025. E, por fim, Comuna ou Nada, de 2024. O documentário Terra Vista é uma produção do Brasil de Fato que aborda a luta do MST para enfrentar o agronegócio e transformar, por meio da agroecologia, com foco no cultivo de cacau, uma região marcada pelo coronelismo e condições degradantes da terra no sul da Bahia. Confira um trecho do trailer. O cacau, na verdade, eu conheci o cacau quando eu cheguei aqui, no assentamento. Plantar, cultivar, quebrar, secar. É bom demais cultivar o cacau. Quando o MST ele faz essa ocupação, quando o MST traz essas famílias, traz de volta esse povo para o que é seu, o que é de direito seu, esse sujeito ele deixa de ser escravo e passa a ter a condição de ser um homem livre ou uma mulher livre. A transição agroecológica aqui foi pela necessidade, mas ela tem dado uma força muito grande e a renda está cada vez aumentando das pessoas. Então isso está fazendo as pessoas acreditar na promessa do MST, de mudar a vida, de sonhar. Já o documentário Assentamento Olga Benário é uma produção própria do MST, que conta sobre a história de famílias do assentamento no interior de São Paulo, que homenageia a militante comunista alemã brasileira. O filme também faz uma homenagem a Gleison Barbosa de Carvalho e Valdir do Nascimento, que foram mortos em janeiro deste ano, quando criminosos invadiram o assentamento com carros e motos, disparando indiscriminadamente contra as pessoas. Outro destaque da programação da Mostra Cinema da Terra é o documentário Máquinas Chinesas do Brasil de Fato. Ele conta com exclusividade a parceria do país asiático com o MST por meio do fornecimento de equipamentos agrícolas especializados para a produção familiar. A iniciativa faz parte de um acordo entre os governos da China, Brasil, o Consórcio Nordeste e movimentos populares. A programação completa será divulgada no Instagram da Feira Nacional da Reforma Agrária. É só procurar por @FeiraMST. De São Paulo, com informações da redação, locução Lucas Salum. Bom, para quem está na Grande São Paulo nesta semana, vale demais conferir toda a programação, tá? E para quem não estiver, vale acompanhar tudo na cobertura do BDF, incluindo aqui o nosso Bem Viver, tá? E a gente anuncia que a edição do Bem Viver desta segunda-feira fica por aqui. Amanhã tem mais. Você pode ouvir o nosso programa de qualquer lugar através da internet no brasildefato.com.br. Na Grande São Paulo pode também sintonizar diretamente no dial 98,9 FM da Rádio Brasil de Fato. Em rede também entramos na frequência de muitos outros lugares do país e em outros horários. E temos muito orgulho da nossa parceria com emissoras que nos retransmitem por esse nosso Brasilzão.
A lista completa de emissoras você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E como não poderia ser diferente, aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação e roteiro do programa foi comigo, Daniel Lamir. A edição e produção foi de Lucas Salum, Douglas Matos e minha, Daniel Lamir. Trabalhos técnicos de Lua Gatinone, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de áudio e vídeo, Monize Ravena. Direção de programas de áudio, Camila Salmásio. Direção executiva, Nina Fidelis. Apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um grande abraço a você, uma ótima segunda e até a próxima. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.